No vídeo de hoje vamos falar sobre todas as gerações das linguagens de programação, como é que elas evoluíram para chegar até onde elas estão agora. Neste canal eu falo sobre tudo que está relacionado à parte da tecnologia. Bom, meu nome é Wellington, você está no canal Eliosa e hoje vamos falar evolução das gerações das linguagens de programação. Primeira geração, linguagem de máquina. A linguagem de máquina é uma das linguagens de programação de nível mais baixo que o computador pode entender diretamente. Bom, a base da composição é por parte de instruções codificadas por números binários, sejam eles 0 e 1. Cada instrução corresponde a uma operação específica, o qual o processador executa dentro do sistema, como adição, subtração, qualquer operação aritmética. A base binária é fundamental para a linguagem de máquina, pois os computadores são dispositivos eletrônicos que operam utilizando a base de dois números físicos, sendo geralmente 0 e 1. Esses estados correspondem a baixa e alta voltagem, que é a maneira que o computador entende em circuitos eletrônicos. Na linguagem de máquina, cada instrução é uma sequência de bits, onde esses bits é um agrupamento de 0 e 1. E cada bit possui uma combinação de 0 e 1 diferente, entendida pelo sistema para executar uma certa ação do código, sendo distintos para o processador. Um exemplo, uma instrução de adição pode ser representada por uma soma específica de bits, enquanto uma instrução de subtração é representada por uma outra sequência, que ela vai ser entendida de uma maneira diferente pelo computador. Os programadores enfrentam diversos desafios na hora de codificar diretamente em linguagem de máquina, pois não é uma tarefa fácil, digamos assim. O nível de complexidade é muito alta e exige um entendimento muito profundo a respeito do próprio processador da máquina e das instruções específicas dentro da plataforma, que torna o desenvolvimento binário muito complexo, muito difícil, muito propenso a erros, o que dificulta muito na parte da manutenção. Além disso, há uma falta na abstração, que é algo que eu vou explicar mais para frente, que torna o processo de programação muito mais demorável e é muito suscetível a erros e diversos problemas de otimização e eficiência, o que torna a linguagem de máquina uma tarefa muito árdua e cansativa, não sendo viável para os dias atuais. Segunda geração, Assembly. Assembly é uma linguagem de baixo nível que está intimamente ligada à arquitetura do processador de um computador, seja a base binária. Ela é uma linguagem de programação de nível muito próximo ao hardware, sendo composta por instruções que são diretamente ligadas, basicamente utilizando aqueles conceitos que eu falei antes de bits, executados pela CPU. Cada instrução em Assembly utiliza como base uma operação específica do processador para poder ser realizada, seja mover dados de um lugar para o outro, trabalhar com a parte da memória, realizar operações aritméticas também, comparar valores, etc. Digamos que ele ainda segue o mesmo padrão do binário, mas ele é como se fosse uma camada extra de raciocínio, um pouco mais trabalhado. Ele cria uma camada superior acima do binário para que o usuário não precise trabalhar diretamente com o binário. Bom, as relações das linguagens de máquina. Um exemplo é um processador 32 bits em uma instrução como mover dados de um registro para o outro, e ela pode ser representada por um código binário específico. Digamos que cada instrução do assembly corresponde a uma instrução na linguagem de máquina, mas é representada de uma forma diferente, de uma forma textual e simbólica, o que, digamos que tem o objetivo de facilitar na hora de programar e também na compreensão do código para as pessoas. Mas mesmo assim, o Assembly foi um completo avanço na linguagem de programação por trazer essa estética mais textual e fácil de compreender. Terceira geração, linguagens de alto nível. Com base no avanço da linguagem Assembly, houve também a necessidade de dar um upgrade ainda mais no que era feito com o Assembly. Digamos que o Assembly era uma camada acima do binário, no nível de processamento, e também se criou também a linguagem de alto nível. A partir daí podemos criar uma pirâmide, sendo a base de tudo isso a linguagem binária. Acima, na segunda camada, temos o Assembly, e acima do Assembly temos a linguagem de alto nível, sendo que cada um que está no topo utiliza como base o conceito de baixo. As linguagens de programação de alto nível, com o aumento da complexidade dos programas e a alta demanda no desenvolvimento mais rápido, mais produtivo, com menos erros, houve a necessidade de uma linguagem de nível mais alta, e com isso foi desenvolvendo uma abstração muito mais distante do hardware. A abstração entra mais nesse conceito de você poder pegar uma linguagem de programação, desfragmentar ela em partes e traduzir ela. Você pegar ela e converter para algum outro formato de linguagem de programação que ela entenda. Isso que é abstrair.
Ou seja, estou usando uma linguagem de alto nível e estou abstraindo ela para o assembly, para depois converter ela e abstrair ela do assembly para a linguagem de máquina, que geralmente é isso que acontece na terceira geração. Com esse avanço das linguagens de terceira geração, as pessoas podiam se concentrar muito mais na lógica do programa em si, em vez de ter que se preocupar com alguns detalhes específicos, por exemplo, a arquitetura do computador e a parte da memória, por serem baseados muito mais na linguagem humana, o que tornou muito mais intuitiva e fácil de entender, pois também ofereciam recursos ainda muito mais abstratos na hora de trabalhar com os dados. Ofereciam recursos com tipos de dados abstratos, estruturas de controle de fluxo mais poderosas e manipulação de memória automatizada sem ter que se preocupar, o que simplifica muito o processo de desenvolvimento do software, não precisando mexer com a parte de endereçamento de memórias, gerenciamento de registradores ou qualquer outra especialidade na arquitetura do hardware. Em vez disso, eles podiam se concentrar na resolução dos problemas e implementação de algoritmos de forma muito mais eficiente e compreensível. E já com esse novo conceito de abstração em relação ao hardware, proporcionou diversos benefícios, como por exemplo a portabilidade do código. Significava que os programas escritos numa linguagem de alto nível podem ser executados em diferentes máquinas, em diferentes plataformas de hardware com relativamente poucas modificações, já que a maior parte das diferenças do hardware é tratada pela própria linguagem ou por sua biblioteca padrão. Além de uma fácil interpretação da terceira geração nas linguagens de programação, além disso também houve uma maior portabilidade para diferentes dispositivos. Pela parte de tratamento de hardware ser uma tarefa mais automatizada e não ter que se preocupar tanto. Bom, mas falando das linguagens em si, vale destacar as linguagens de programação de dois tipos diferentes, que são a procedural e linear. Na linguagem de programação procedural, o foco deles era dividir em séries de procedimentos ou funções menores, seja responsável por realizar uma tarefa específica, sendo chamado conforme necessário para cumprir uma finalidade de um programa. Exemplos clássicos dessas linguagens procedurais incluem C e Pascal. E qual seria a prioridade dessas linguagens procedural? Seria você pegar uma lógica e cortar elas em diferentes etapas. Por exemplo, uma função em uma linguagem de programação. Na linguagem de programação, a função é utilizada para realizar uma tarefa específica do código. Eu posso, por exemplo, repetir essas tarefas várias vezes. Então eu posso simplesmente realizar essa tarefa chamando a mesma função. E é isso que tem de semelhante dentro dessas linguagens de programação. Elas criam essa lógica de você poder reaproveitar o mesmo trecho do código para realizar tarefas. Enquanto as linguagens de programação linear, o fluxo de execução do programa segue de uma linha reta, sem nada complexo que atrapalhe o ritmo do código, e é uma estrutura bem simples, o que faz com que você tenha uma particularidade com o código pela simplicidade e pela previsibilidade do código, por ser muito previsível, e você poder ter um raciocínio breve, você poder olhar o código e já entender mais ou menos para que. Vale destacar que tanto o procedural e o linear, elas foram uma base sólida para a construção de um software muito mais robusto comparado com os anteriores, o que permite que programadores expressassem suas soluções de uma maneira muito mais clara e direta, mesmo não sendo tão flexíveis ou expressivas quanto as outros paradigmas de programação mais modernos que temos hoje em dia. Mas as linguagens procedurais e as lineares ainda desempenham um papel muito importante no desenvolvimento de softwares, até hoje. E aqui acaba a terceira geração. Quarta geração. Linguagens de domínio específico. As linguagens de domínio específico, conhecidas como DSLS, são linguagens de programação ou especificação que são projetadas totalmente focadas para resolver algum problema de algum domínio específico. Enquanto linguagens, no geral, como Java, Python, C++, são projetadas para resolver problemas no geral, problemas variados, as DSLS são otimizadas para lidar com uma tarefa específica dentro de alguma área em particular. Modelagem de negócios, design de hardware, processamento de linguagem natural ou outras. A especialização DLS tem tarefas específicas
que geralmente funciona através de uma série de mecanismos. Primeiramente, elas possuem uma sintaxe muito simplificada e semelhante com as de domínio em questão, o que torna muito fácil os usuários expressarem soluções de problemas, principalmente por terem uma escrita própria, com uma sintaxe bem fácil para a pessoa daquela área específica poder trabalhar, como se fosse uma linguagem feita para uma profissão específica, entender e trabalhar com isso. Seja quando você trabalha com uma aplicação e ele cria um arquivo com um nome final bem específico, só para aquele app entender, que corresponde diretamente à necessidade do domínio em questão, o que permite os usuários expressarem uma solução de uma maneira muito mais intuitiva e concisa. Um aspecto importante é de que a DSLS frequentemente oferece abstrações de alto nível, ainda mais superior do que a C++, Java ou outras, o que simplificava a expressão de conceitos complexos dentro da própria linguagem em si, que tornava o código muito mais lesível e mantível. Muitas vezes a DSLS vem com bibliotecas e ferramentas próprias especializadas que facilitam o desenvolvimento e execução de soluções dentro daquela especialidade de domínio. Um dos exemplos bem conhecidos de DSLL é a linguagem SQL. Tem uma linguagem específica para trabalhar com banco de dados e consultar, manipular todos os dados relacionais. A sintaxe dela é bem simplificada e semântica, principalmente para quem sabe inglês, orientada a conjuntos e as tornam altamente especializada para esse domínio. Sendo outro exemplo a linguagem VHDL, Hardware Description Language, que é usada para projetar e descrever circuitos eletrônicos. Como poder ver, a DSLL são ferramentas de especialização com uma expressão de solução de domínios específicos. Então ela serve apenas para resolver um problema X ou Y, o que proporciona uma certa maestria, dependendo da especialidade e a área que trabalha. O que torna a DSL muito boa para trabalhar com certas áreas, porém esse é o principal coisa que limita elas, pois elas só servem para alguma área específica, não podendo ser utilizada para áreas em gerais, como por exemplo a maioria das linguagens de programação generalizadas, por apenas serem utilizadas em um nicho específico. Mas além disso, fazem parte dos dias atuais também, sendo utilizadas até hoje. Quinta geração. Linguagens de inteligência artificial. Antes de discutir sobre IA, vale muito a pena ressaltar que a representação adequada de conhecimento é essencial para o funcionamento eficaz dos sistemas. Muito vale a capacidade de compreender e manipular as informações de forma significativa. E é fundamental para que os sistemas de IA tomem decisões inteligentes e realizem tarefas complexas. Já o aprendizado de máquina permite que os sistemas de IA aprendam padrões a partir de dados e façam previsões que tomem decisões com base nesses padrões. Isso é especialmente importante em áreas de reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, visão computacional e muitas outras aplicações de IA. E essa quinta geração ressalta isso. Essa ideia de que certas tarefas vão ser automatizadas ainda mais pelo uso da inteligência artificial dentro da própria área de desenvolvimento, não só dentro dessas áreas de tarefas repetitivas, mas também na parte de decisões importantes, que, na minha opinião, não deveria ser considerada por um IA, apenas por um ser humano. E o foco da quinta geração é trazer à tona o uso das linguagens feitas para desenvolver inteligências artificiais, porque até o momento as inteligências artificiais não tomaram conta da área de desenvolvimento. E isso estava apenas se introduzindo ao conceito e a ideia de automatização de tarefas, criando assim linguagens de programação feitas para desenvolvimento de inteligências artificiais, como por exemplo a Prolog e a Lisp. Falando sobre a Prolog e a Lisp, que são usadas nessa geração, elas têm papéis significativos no desenvolvimento de IA e abordam problemas para tarefas diferentes. Bom, a Lisp, os programadores podem criar sistemas
manipulando com símbolos e padrões, o que é fundamental para muitos problemas como raciocínio, processamento de linguagem natural, etc. Enquanto a Prolog ela é definida por relações de objetos e faz diversas perguntas para essas relações e tenta inferir novas informações, sendo muito útil para resolver problemas que envolvem busca de espaço de estados, problemas lógicos, planejamento automatizado, entre outros. Digamos que ele pega um dado em uma tabela e ele calcula, fazendo cálculos entre os dados da tabela para gerar um novo tópico ali, uma nova coluna, automatizando. E basicamente isso foi a base, um pontapé inicial assim para o desenvolvimento das linguagens de programação, acabando assim a quinta geração. Sexta geração, redes neurais e avançada. Bom, essa geração é algo mais difícil de se calcular, digamos assim, pois é a sexta geração das linguagens de programação ao que estamos vivendo nos dias atuais, que é o momento que estamos vivendo agora. Com o avanço do ChatGPT, etc., não temos algo totalmente definido. O que pode se dizer assim é que essa é a atual geração. Concluindo, das origens rudimentares do código de máquina, passando pela clareza, estruturação de linguagem, da segunda geração, a ideia da pirâmide, que cada geração ela passa por uma nova camada de complexidade, de etapa, até chegar à base dela, que é o binário, que a máquina entende. Houve uma certa expressividade e flexibilidade das linguagens de programação, e uma história de um progresso e inovação, que se revela mais do que uma mera sucessão temporal, e sim uma jornada que reflete a incessante busca da humanidade por diversas maneiras muito mais eficazes, seja na parte de interagir com máquinas, mudando ou não a forma que escrevemos o software, mas de uma coisa eu tenho certeza: como isso vai ter uma forma bem impactante como é que pensamos e agimos no mundo digital, mas também como pensamos e agimos tanto no mundo digital como no mundo real. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, ter aprendido até aqui. Se inscrevam no canal para terem mais acesso a conteúdos e os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou aqui, deixe o seu like. Bom, meu nome é Wellington e até o próximo vídeo.